Imagina ter a possibilidade de identificar aquilo que tu é bom, os teus pontos fortes, e aquilo que tu tem como ponto de melhoria, teus pontos fracos. E a partir dessa identificação, criar as estratégias, os planos de ação necessários para poder aproveitar aquilo que a gente tem de oportunidade e, quem sabe, diminuir as possíveis ameaças. E para quem se ligou no que eu estou falando agora, já percebeu que avaliar esses pontos que eu mencionei nada mais é do que a matriz SWOT. E para quem não conhece a matriz SWOT, fica ligado aí então no vídeo que eu vou explicar o que ela é e como a gente pode utilizá-la na nossa vida pessoal, profissional, e poder tirar aí os resultados, as propostas que ela apresenta, tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional, quanto esportiva, quanto acadêmica, enfim, as áreas da nossa vida. Ou seja, fazer esse exercício de reflexão, autoconhecimento, e a partir daí então buscar uma alta performance, uma vantagem para viver melhor. A matriz SWOT nada mais é do que uma técnica, uma ferramenta de gestão criada para o mundo empresarial para identificar seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças que uma organização tem ou enfrenta. É um diagrama, uma matriz, como o nome já diz, matriz SWOT, formada por 4 quadrantes, 4 elementos. E desses elementos, a gente tem tanto elementos positivos quanto elementos negativos, tanto elementos internos quanto elementos externos. O primeiro elemento é o ponto forte. Os pontos fortes são aqueles pontos internos, aqueles pontos positivos que você tem, que vão te auxiliar numa vantagem, numa maior performance, no aumento, no benefício seu ou do seu negócio. O segundo elemento é o ponto fraco. Os pontos fracos são aqueles pontos internos, mas negativos. Ou seja, são aqueles pontos de melhoria que a gente precisa tomar cuidado ou trabalhar um pouco mais para que eles não atrapalhem nos nossos objetivos. O terceiro ponto são as oportunidades. As oportunidades são elementos externos, mas positivos. Ou seja, as oportunidades é aquilo que está no ambiente, que não é necessariamente algo nosso interno, mas que nós podemos aproveitar. E por fim, o quarto elemento são as ameaças. As ameaças são pontos externos e negativos, algo que também não está ao nosso controle e que a gente precisa tomar cuidado, pois isso pode nos afetar em algum grau, em alguma maneira. Então, resumindo esses 4 elementos, quando a gente fala de análise interna, de pontos internos, que são os pontos fracos e os pontos fortes, aqui a gente tem as variáveis controláveis, aquilo que depende da gente para melhorar, para lapidar, para construir, desenvolver. E a análise externa, as variáveis que não estão sob nosso controle, aquilo que está fora do nosso domínio. São então as oportunidades e as ameaças, aquilo que não depende da gente para acontecer. Como pontos positivos, as oportunidades e os pontos fortes, e como pontos negativos, a gente tem os pontos fracos e as ameaças. E é nesse momento que começam algumas dúvidas sobre a aplicação ou preenchimento da matriz, ou até mesmo o grande barato dessa técnica, dessa ferramenta. Como eu já disse, a matriz SWOT é uma técnica, uma ferramenta do mundo empresarial,
mas que a gente pode utilizar no âmbito pessoal. Não avaliar uma empresa, mas avaliar a pessoa. Eu como pessoa, meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e ameaças. Agora vem comigo. Colocando a matriz SWOT no âmbito pessoal, avaliando a pessoa e não uma organização, esse exercício de reflexão só vem agregar esse nosso autoconhecimento e saber identificar o que eu posso ou não fazer a partir das minhas características, habilidades, o que eu preciso treinar, construir um pouco mais. Daí nesse momento do vídeo já deve estar aí pensando nos seus pontos, nos seus elementos, mas surgiu aquela dúvida, né? Tá, beleza, elenquei todos esses 4 elementos, todos os meus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Legal a técnica, ficou bem visual, mas o que eu faço com isso? Qual que é o próximo passo? E esse próximo passo, após o preenchimento da matriz, é onde muitos livros, muitos artigos, professores não adentram. É aí que mora a limitação da ferramenta se tu não der o segundo passo, o próximo passo. E a grande sacada da matriz SWOT são justamente os pontos fortes, aqueles pontos internos que você tem controle e um ponto positivo, aquilo que tu pode utilizar a teu favor. É a partir do ponto forte que você vai começar a construir as estratégias, os planos de ação para tirar os objetivos do papel. Relacione todos os seus pontos fortes com os demais elementos. Por exemplo, o teu ponto forte 1 que você listou, ele é suficiente para você diminuir ou acabar com o teu ponto fraco 1? O teu ponto forte 1 é suficiente para ajudar a aproveitar a oportunidade número 1? O ponto forte 1 é suficiente, é necessário para acabar ou eliminar a ameaça 1? Agora repita o ciclo. Todos os seus pontos fortes correlacionando com todos os pontos fracos. Todos os pontos fortes correlacionando com as oportunidades. Todos os pontos fortes correlacionando com as ameaças. E a pergunta que você tem que fazer é: o ponto forte 1 ajuda a aproveitar a oportunidade, por exemplo? Você só precisa responder sim ou não. Ao responder todas essas perguntas, essas relações, você terá vários sims e vários nãos. E a partir dessa relação de respostas sim e não, veja a proporção, a porcentagem, a quantidade de sims e a quantidade de nãos. A literatura traz um número, um percentual como referência, algo em torno de 70, 75% de respostas sims, significa que já está aí no caminho para realizar aí os teus objetivos. Teus planos de ação já estão bem encaminhados. Se você tiver mais não do que sim, daí é preciso um exercício aí para recalcular a rota. Mas se você tiver mais sim do que não, daí você já está no caminho certo. Agora, bora desenvolver o plano de ação e ir para frente. E para a criação dos planos de ação, fica aqui o convite para assistir outros 2 vídeos aqui do canal. O vídeo das metas SMART e o do 5W2H. São outras 2 técnicas, outras 2 ferramentas que vão auxiliar na construção dos seus planos de ação. E aí, diz para mim, já conhecia a matriz SWOT? Já havia preenchido ou feito esse exercício? Faz sentido mesmo preencher essa matriz? Conta para mim aí nos comentários. Valeu!